Olá, investidores, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre as duas empresas gigantes do varejo eletrônico na Bolsa Brasileira. Magazine Luiza, a Magalu e Via Varejo. Trago aqui a análise do resultado do terceiro trimestre e principalmente perspectivas para 2021. Mas antes de começar esse vídeo, como sempre, vai lá, faça a sua inscrição no meu canal, deixa aquela curtida se você gosta desse conteúdo e clica na notificação para você saber quando tem conteúdo novo. Então a Levante a gente preparou uma análise detalhada do resultado das duas empresas, o resultado do terceiro trimestre. O link está aqui na descrição do vídeo, tem todos os números. Eu vou aqui trazer, na minha opinião, os principais destaques, mas você encontra o relatório completo com toda a análise, todos os números, linha a linha, da Magazine Luiza e da Via Varejo, o resultado do terceiro trimestre. Então, basicamente, esse vídeo aqui dividido em 4 partes, né? A primeira, uma visão geral das empresas e grandes números, para a gente ter ideia, entre Magalu e Via Varejo. Eu vou comentar, na minha opinião, os principais destaques, né, dos resultados do terceiro trimestre. Vou falar aqui no desempenho das ações e no final falo um pouquinho de perspectiva e também do múltiplo EV/GMV, né? O EV, venda bruta. Vou explicar um pouquinho como olhar o valuation aí de empresa de varejo eletrônico. Então vamos lá, a primeira parte eu diria que a Magalu guardadas as devidas proporções, a Alibaba, né, a grande chinesa do Brasil, né? Então a Magazine Luiza começou aí com lojas físicas, vendendo principalmente linha branca, né, fogão, geladeira, eletrodomésticos em geral. A empresa hoje é um gigante, né? Então a gente está falando da Magazine Luiza 167 bilhões de reais de valor de mercado, ela representa aí 3,4% do Ibovespa, né? Quando a gente olha aí a métrica mais usada, né, o GMV, do inglês Gross Merchandise Value, venda bruta. Então tudo que ela vende, então ela vende produto na loja física, ela vende online, sendo produto que ela compra e produto de terceiro. Basicamente, né, tudo que a gente vai olhar aqui. Então, o GMV total da Magazine Luiza, 12 bilhões de reais no terceiro trimestre, cresceu 81% em relação ao ano passado, então um crescimento aí gigantesco. E o varejo eletrônico representa aí 2/3 do total, né? Para ser mais exato, 66%. Só para comparar, um ano antes, esse número era 48%. E aí, claro, como explicar esse crescimento? Pandemia, né, acelerou, né, a transformação digital das empresas e a Magalu já estava na vanguarda, né, ela já estava na frente. E se a gente pega então 12 meses, essa venda bruta então da Magalu, 37,5 bilhões de reais e no e-commerce 23,3, né? Se a gente fizer uma projeção aqui para o ano de 2020, né, considerando aí o resultado fortíssimo, né, da companhia no terceiro trimestre, a gente está falando aí do GMV total da Magalu, 43,5 bilhões de reais, no varejo eletrônico, 29 bi. Né? Então, bem grande aí, eu vou mostrar para vocês aqui na tela uma evolução, né, da quantidade de lojas da Magazine Luiza. Então, lá no terceiro tri de 2019, ela saiu de 986 lojas, em 12 meses abriu aí quase 300 lojas, né? 250 lojas, foi para 1.237. Então, um crescimento aí bastante forte. E aqui eu mostro, né, as vendas totais, né? Então, a gente separa aqui o crescimento, você vê por cores, né? Então, tons de azul aqui, lá do release da Magalu, você vê o crescimento de loja física, o crescimento do e-commerce, e o crescimento que eles chamam do IP, quer dizer, são lojas, né? Ou seja, ele tem o produto, e o 3P, que é o chamado marketplace, né? E quanto que a venda total de varejo dessa empresa sobe. Então, nesse terceiro tri, foi impressionante, né, o crescimento das lojas físicas, né? Mesmo com algumas lojas ainda fechadas em julho e em agosto, se você tirar, né, você teve crescimento, né, do venda das mesmas lojas. E aí tem uma definição muito interessante aqui, né, que eu vou colocar, que é o Omnichannel, né? São vários canais. Então hoje você pode comprar pelo aplicativo, retirar na loja, você está na loja, pode comprar online, então isso dá a Magalu, né, usa a sua loja como hub, né, como um centro de distribuição.
né? O estoque está lá, inclusive criou-se aí uma nova expressão chamada Dark Store, né? Que não é nada a ver com o Darth Vader do Star Wars, não. Não é o lado negro da força, é a loja que estava fechada, então ficava praticamente a loja sendo usada como centro de distribuição para venda online. E aí, claro, a Magalu ampliou a oferta de produto, né? Deu até para comprar cerveja artesanal pelo aplicativo aí da Magalu com excelente performance, né? Entregue em até 2 dias. Então ela tem uma vantagem muito grande para a Via Varejo. Indo para a Via Varejo, né? Uma companhia que é mais ou menos 5 vezes menor, né? Então, se a Magalu vale 160 bi, a Via Varejo vale 30, então a Via Varejo vale 5, Via Varejo ainda sobra um troco. A Via Varejo é 1,6% do Ibovespa, né? E as vendas brutas da Via Varejo foram números impressionantes aí do terceiro trimestre. Coloco aqui na tela para vocês verem, 10 bi de GMV, que é a venda bruta, 4 bi só no online. Então, um número impressionante. E aí a gente pode ver aqui que o ano passado o online representava menos de 20% da venda total. Agora representa 40%, né? Então a companhia que praticamente aí, vamos dizer, deu WO no Black Friday de 2018, né, que não tinha venda online, lembrando, né, para quem não conhece a Via Varejo, falando rapidamente da empresa, é a dona das Casas Bahia e do Ponto Frio, tá? Então só para dar uma ideia aí de tamanho, então a Via Varejo tem 6 mil lojas, mais ou menos, e a Magalu 1.200, né? Então é quase 4 vezes aí mais lojas da Via Varejo em relação à Magalu, mas quando a gente olha a venda online, né? Então, como eu falei, a venda online foi 4 bi da Via Varejo no terceiro tri. Nos últimos 12 meses, 12,75 bilhões de reais de venda no varejo eletrônico da Via Varejo, e a projeção para 2020 é de 15 bi. Né? E aí a gente compara aqui com a projeção da Magalu, 30 bi. Né? Então olha como a Via Varejo reduziu aí a sua diferença, vamos chamar assim, para a Magalu. Né? Então a Magalu hoje tem aí somente o dobro, né, da Via Varejo. Né? Então a Via Varejo é muito maior, depende muito mais das lojas físicas, né, do que a Magalu, né? São 6 mil lojas da Via Varejo para 1.200 para ser exato, lojas da Magalu. Tá? Então esse é o número, e aí esse número do GMV, né, ele vai ser muito importante na hora da gente calcular ali o EV, esse múltiplo que eu já falei algumas vezes aqui no canal, valor da empresa, valor de mercado, mais dívida líquida da companhia e dividir pelo GMV. Então, Via Varejo aí teve, né, acho que as duas empresas, e aí eu vou mostrar aqui para vocês verem, né, na tela, uma tabela com os principais indicadores dos resultados das empresas. Tá? Então, começando aqui por Magalu, 81% de crescimento na venda total, né, um crescimento absurdo com a comparação no ano anterior. E na receita líquida aqui, Magalu cresceu 71%. Então foi realmente uma porrada, a companhia crescendo mais que o mercado. A gente não tem os dados aí oficiais de market share, né, de participação de mercado, que são informações pagas aí da Nielsen, mas a gente vê que o grande destaque aí do resultado da Magalu foi esse, né, o crescimento muito forte de venda. Agora todas as lojas estão abertas, né, terminou o trimestre 100% das lojas abertas e a Magalu gerando muito caixa. Quando a gente vai para a Via Varejo, e aí eu coloco aqui para vocês também na tela, né, uma tabela com os principais números, chama a atenção o crescimento, né, do GMV. Né? Então ele cresceu 43% ano contra ano. Né? O ano passado a venda total era 7 bi e agora foi 10. E a receita líquida, né, da Via Varejo também cresceu 37% ano contra ano. Então é um número muito expressivo e como ela manteve praticamente a sua margem bruta, a gente vê que o EBITDA, que é uma métrica de geração de caixa, retorno, né, resultado operacional antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Essa é a sigla do EBITDA. Então o EBITDA da Via Varejo, por exemplo, cresceu 106%, né? Ele dobrou. Né? A margem EBITDA, que seria aí uma métrica de rentabilidade, você pode olhar aqui na tabela, né? Ela saiu de 5,4% para 8%.
Todas essas informações sobre os resultados do terceiro trimestre de Magalu e Via Varejo estão no relatório que a Levante preparou. O link está aqui na descrição do vídeo. Você baixa, confere no detalhe todas as linhas de resultado, né? Aqui eu estou chamando atenção para o forte crescimento de venda e de receita e a melhora de rentabilidade das duas empresas, tá? Então, por isso, né, vou mostrar aqui um gráfico, né, das ações, né, no acumulado do ano. Você está olhando aqui na tela, né, o azul de cima é a Magalu acumulando 108% de alta no ano. Né? Via Varejo está um pouco atrás, mas sobe 60% no ano, enquanto o nosso Ibovespa cai 7,3% até o dia 17 de novembro. E as ações, né, ficaram um pouquinho para trás agora em novembro, né? Como pós-Biden e pós o mundo agora com vacina, graças a Deus, talvez o mundo volte a ser um pouco mais normal, as ações consideradas de crescimento ficaram para trás em relação às ações de valor. Tá? Então, no mês de novembro, a Magalu está zerada, não sobe nada, 0,4%, Via Varejo sobe 4% e o Ibovespa sobe 14%, porque né, a Via Varejo, por exemplo, reportou o resultado né, na semana passada. E aí, mesmo com resultado forte e acima da expectativa, as ações caíram, né? Então, por quê? Foi uma tendência global, né? As ações de crescimento, de tecnologia, tinham andado demais, tinham subido muito, e as de valor, que pagam dividendos, empresas mais tradicionais, ficaram para trás. Então, a gente vê, né, nesse mês de novembro, o índice americano Dow Jones Industrial andando mais que o S&P 500, que está andando mais do que a Nasdaq. Mas mesmo assim, no ano, a Nasdaq ainda dá uma goleada, né, no S&P. Bom, vou falar então agora das perspectivas para o ano de 2021. Né? Então, antes da pandemia, né, o varejo eletrônico representava aí cerca de 10% só do varejo total, né, do Brasil. E aí a gente esperava que essa participação fosse dobrar em 2 a 3 anos. Né? E agora com a pandemia, com esse crescimento fortíssimo do varejo eletrônico, né, vai multiplicar por 2 ou por 3 em um ano, na verdade. Né? Se você olhar os números ali da Magalu, que eu mostrei no vídeo, 150% de crescimento, né, ano contra ano. Então você está multiplicando aí por 2,5, né? Então o número fica muito forte, então mudou a perspectiva. Né? Então se o varejo eletrônico ia de 10% para 15% do total em 2 a 3 anos, agora ele pode ir para alguma coisa entre 15% a 20% do total em 12 meses. Né? Foi um crescimento extremamente acelerado. A gente continua com uma visão bastante positiva para o setor de varejo eletrônico. Bom, pessoal, essa parte final, então, do vídeo, né, vou mostrar a conta aqui para vocês, o passo a passo. Então, a tabela está aqui na tela. Então, estou comparando Via Varejo, B2W e Magazine Luiza. O foco aqui do vídeo é Via Varejo versus Magalu. Então, quantidade de ações vezes o preço na bolsa, isso é fácil de fazer. Uma multiplicação, a gente chega aqui, Via Varejo valendo 30 bi de reais, Magalu valendo 167. Aí o valor da empresa, o Enterprise Value, que é o EV, ele é o valor de mercado mais dívida líquida, no caso a Magalu tem caixa líquido, então o EV da Magalu 166 bi, o da Via Varejo 32 bi. E aí, aquela conta que eu falei do GMV, né? Então, projetando aqui para o ano o GMV da Via Varejo em 15 bi e meio, dá 2,1 o múltiplo EV-GMV. Já o da Magalu, como o GMV é de 30 bi quase, né? 29 bi, esse múltiplo está em 5,7 vezes. Então, está quase 3 vezes, né? O múltiplo da Magalu é quase 3 vezes superior o da Via Varejo. Né? Então a Via Varejo tem aí um desconto de 63% para o múltiplo da Magalu. Então o que eu acho que vai acontecer? Né? A Via Varejo, só recapitulando, trocou o management há um ano atrás, né? Colocou uma nova diretoria, fez uma transformação digital, agora a companhia está de fato competindo. Né? Ela resolveu seus problemas internos, está vendendo, o número do terceiro TRI foi impressionante. Então, para finalizar, eu acredito que esse desconto das ações da Via Varejo para a Magalu deve estreitar, deve diminuir, tá? Então, e aí com isso, então, eu quero dizer, é claro que não é uma recomendação de compra, tá? Estou fazendo um disclaimer aqui, não é recomendação de compra para as ações,
mas eu vejo aí a Via Varejo, pelo seu crescimento, com muita oportunidade de diminuir esse desconto no múltiplo para a Magalu, que é a referência, né? Se fosse Fórmula 1, a Magalu seria o Lewis Hamilton, né? E a Via Varejo dá para dizer que é o Verstappen que corre lá na Red Bull, para quem é fã de Fórmula 1. Então era isso, pessoal, que eu tinha para falar. Uma análise mais completa dos resultados das empresas estão no relatório aqui no link do vídeo. Agradeço aqui. Se você gostou desse vídeo, então dá aquela curtida, manda para aquele seu amigo que tem Magalu ou tem Via Varejo e mande sugestões de empresas e setores para eu falar aqui no canal. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.